A ideologia da competência. Em um ensaio intitulado A Gênese da Ideologia na Sociedade Moderna, o filósofo francês Claude Lefort observa que houve uma mudança no modo de operação da ideologia desde meados do século XX. De fato, escreve ele, a ideologia burguesa era um pensamento e um discurso de caráter legislador, ético e pedagógico que definia para toda a sociedade o verdadeiro e o falso, o bom e o mal, o lícito e o ilícito, o justo e o injusto, o normal e o patológico, o belo e o feio, a civilização e a barbárie. Punha ordem no mundo, afirmando o valor positivo e universal de algumas instituições, como a família, a pátria, a empresa, a escola e o Estado, e com isso designava os detentores legítimos do poder e da autoridade: o pai, o patrão, o professor, o cientista ou governante. No entanto, a partir sobretudo dos anos 30 do século XX, houve uma mudança no processo social do trabalho, mudança que iria espalhar-se por toda a sociedade e todas as relações sociais. O trabalho industrial passou a ser organizado segundo um padrão conhecido como Fordismo, no qual uma empresa controla desde a produção da matéria-prima, no início da cadeia produtiva, até a distribuição comercial dos produtos, no final da cadeia produtiva. Além desse controle total da produção, são introduzidas a linha de montagem, a fabricação em série de produtos padronizados e as ideias de que a competição capitalista realiza-se em função da qualidade dos produtos e que essa qualidade depende de avanços científicos e tecnológicos, de modo que uma empresa deve também financiar pesquisas e possuir laboratórios. Com o Fordismo é introduzida uma nova prática das relações sociais, conhecida como a organização. Quais as principais características da organização? 1. As afirmações de que organizar é administrar e que administrar é introduzir racionalidade nas relações sociais, na indústria, no comércio, na escola, no hospital, no governo, etc. A racionalidade administrativa consiste em afirmar que não é necessário discutir os fins de uma ação ou de uma prática, e sim estabelecer meios eficazes para a obtenção de um objetivo. 2. As afirmações de que uma organização é racional se for eficiente e que será eficiente se estabelecer uma rígida hierarquia de cargos e funções, na qual a subida a um novo cargo e a uma nova função signifique melhorar de posição social, adquirir mais status e mais poder de mando e de comando. A organização será tanto mais eficaz quanto mais todos os seus membros se identificarem com ela e com os objetivos dela, fazendo de suas vidas um serviço a ela que é retribuído com a subida na hierarquia de poder. 3. A afirmação de que uma organização é uma administração científica racional, que possui lógica própria e funciona por si mesma, independentemente da vontade e da decisão de seus membros. Graças a essa lógica da própria organização, é ela que possui um conhecimento das ações a serem realizadas e que conhece quais são as pessoas competentes para realizá-las. No caso do trabalho industrial, a organização introduz duas novidades. A primeira é a linha de montagem, isto é, a afirmação de que é mais racional e mais eficaz que cada trabalhador tenha uma função muito especializada e não deva realizar todas as tarefas para produzir um objeto completo. A segunda é a chamada gerência científica, isto é, depois de despojar o trabalhador do conhecimento da produção completa de um objeto, a organização divide e separa os que possuem tal conhecimento, os gerentes e administradores, e os que executam as tarefas fragmentadas, os trabalhadores. Com isso, a divisão social do trabalho faz-se pela separação
entre os que têm competência para dirigir e os incompetentes, que só sabem executar. Examinando a maneira como o modelo da organização se difunde e se espalha por todas as instituições sociais e por todas as relações sociais, Lefort fala na ideologia contemporânea como a ideologia invisível. Ou seja, enquanto na ideologia burguesa tradicional as ideias eram produzidas e emitidas por determinados agentes sociais, o pai, o patrão, o padre ou pastor, o professor, o sábio, agora parece não haver agentes produzindo as ideias, porque elas parecem emanar diretamente do funcionamento da organização e das chamadas leis do mercado. Façamos ainda uma outra observação. Antigamente, julgava-se que as ciências eram teorias que podiam ser aplicadas por meio das técnicas e que a economia capitalista fazia uso das técnicas para aumentar a acumulação e reprodução do capital. O caso mais visível desse uso era a construção das máquinas para o processo de trabalho. Hoje em dia, porém, não se trata mais de usar técnicas vindas da aplicação das ciências, e sim de usar e desenvolver tecnologias. A tecnologia não é ciência aplicada. A tecnologia é fabricação de instrumentos de precisão que interferem no próprio conteúdo das ciências. Com isso, as ciências passaram a participar diretamente do processo produtivo, tanto porque dependem dele com relação à tecnologia, quanto porque esta depende delas. Essa participação da ciência e da tecnologia no processo de produção das mercadorias aparece com clareza na automação e na informatização do trabalho industrial e nas demais atividades econômicas e sociais. Se agora reunirmos a organização ou a administração racional eficaz do trabalho, a gerência científica, a presença da ciência e da tecnologia no processo produtivo e no trabalho intelectual, perceberemos que a divisão social das classes está acrescida de novas divisões e que estas podem ser resumidas numa só e grande divisão: a divisão entre os que possuem poder porque possuem saber e os que não possuem poder porque não possuem saber. Dessa maneira, em vez de falarmos em ideologia invisível, preferimos falar em ideologia da competência, que oculta a divisão social das classes ao afirmar que a divisão social se realiza entre os competentes, os especialistas que possuem conhecimentos científicos e tecnológicos, e os incompetentes, os que executam as tarefas comandadas pelos especialistas. A ideologia da competência realiza a dominação pelo descomunal prestígio e poder conferido ao conhecimento científico e tecnológico, ou seja, pelo prestígio e poder das ideias consideradas científicas e tecnológicas. O discurso competente é aquele proferido pelo especialista, que ocupa uma posição ou um lugar determinado na hierarquia organizacional, e haverá tantos discursos competentes quantas organizações e hierarquias houver na sociedade. Esse discurso opera com duas práticas contraditórias. Numa delas, enquanto discurso da própria organização, afirma que esta é racional e é o agente social, político e histórico, de sorte que os homens enquanto tais e as classes sociais enquanto tais são destituídos e despojados da condição de sujeitos sociais, políticos e históricos. A organização é competente, os indivíduos e as classes sociais incompetentes, objetos sociais conduzidos, dirigidos e manipulados pela organização. Na outra modalidade prática, o discurso competente procura desfazer o que fez anteriormente, ou seja, depois de invalidar os indivíduos e as classes sociais como sujeitos da ação, procura revalidá-los, mas o faz tomando-os como pessoas ou indivíduos privados. Trata-se do que chamaremos de competência privatizada. Vejamos como ela é feita. O discurso da competência privatizada é aquele que ensina a cada um de nós enquanto indivíduos privados e não enquanto sujeitos sociais,
como nos relacionarmos com o mundo e com os outros. Esse ensino é feito por especialistas que nos ensinam a viver. Assim, cada um de nós aprende a relacionar-se com o desejo pela medição do discurso da sexologia, a relacionar-se com a alimentação pela mediação do discurso da dietética ou nutricionista, a relacionar-se com a criança por meio do discurso da pediatra, da psicologia e da pedagogia, a relacionar-se com a natureza pela medição do discurso ecológico, a relacionar-se com os outros pela medição do discurso da psicologia e da sociologia, e assim por diante. Isso explica a proliferação dos livros de autoajuda, os programas de conselhos pelo rádio e pela televisão, bem como os programas em que especialistas nos ensinam jardinagem, culinária, maternidade, paternidade, sucesso no trabalho e no amor. Esse discurso competente exige que interiorizemos suas regras e valores, se não quisermos ser considerados lixo e detrito. É essa modalidade da competência que aparece na fixação de um modelo de ser humano sempre jovem, saudável e feliz, produzido e difundido pela publicidade e pela moda, que prometem juventude, com os cosméticos, por exemplo, saúde, com a malhação, por exemplo, e felicidade, com as mercadorias que garantem sucesso. Finalmente, se reunirmos o discurso competente da organização e o discurso competente dos especialistas, veremos que estão construídos para assegurar dois pontos indissociáveis do modo de produção capitalista. O discurso da organização afirma que só existe racionalidade nas leis do mercado. O discurso do especialista afirma que só há felicidade na competição e no sucesso de quem vence a competição. Vejamos algumas consequências perversas produzidas pela ideologia da competência. Se ser competente é vencer a competição e subir na hierarquia de uma organização, como se sente o desempregado? A ideologia burguesa lhe ensina, no cotidiano e na escola, que o trabalho é uma virtude que dignifica o homem e que não trabalhar é um vício, a preguiça, a malandragem. A ideologia da competência lhe ensina, no cotidiano, na organização escolar, na organização empresarial, que só a competência no trabalho assegura felicidade e realização. Ocorre, porém, que a atual forma do capitalismo, sobretudo por causa da tecnologia e do lugar ocupado pelo chamado capital financeiro, isto é, papéis e dinheiro dos bancos e das bolsas de valores, não precisa de muita gente trabalhando na produção e, por isso, gera o desemprego. No entanto, o desempregado, ignorando o que se passa e orientando-se pelo que foi incutido pela ideologia, sente-se culpado pelo desemprego, humilhado e num beco sem saída. Um outro efeito da ideologia da competência aparece na busca do diploma universitário a qualquer custo. Antigamente, as pessoas que cursavam as universidades o faziam porque desejavam dedicar-se a alguma pesquisa ou ao ensino. Hoje, cursa-se a universidade porque o diploma é exigido pela organização, quando examina os currículos dos que procuram um emprego nela, pois o diploma é usado como um instrumento de seleção. Os jovens universitários estão convencidos de que sempre foi e sempre será assim, e que a função da universidade é adaptar-se às exigências das organizações empresariais, isto é, do que se costuma chamar de o mercado. O diploma confere ao que procura emprego a condição de especialista e de competente, e uma posição superior na hierarquia de cargos e funções. Dessa maneira, a universidade alimenta a ideologia da competência e despoja-se de suas principais atividades, a formação crítica e a pesquisa. Façamos, para concluir, um resumo do nosso percurso. A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar.
o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. É ela, portanto, um corpo explicativo, representações, e prático, normas, regras, preceitos, de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes a partir das divisões na esfera da produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças como de classes e fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. Isso significa que, a. Na qualidade de explicação teórica do real, através das ciências, sobretudo hoje em dia, ou das filosofias ou das religiões, a ideologia nunca pode explicitar sua própria origem, pois se o fizesse, faria virar à tona a divisão social em classes e perderia assim sua razão de ser, que é a de dar explicações racionais e universais que devem esconder as diferenças e particularidades reais. Ou seja, nascida por causa da luta de classes e nascida da luta de classes, a ideologia é um corpo teórico, religioso, filosófico ou científico que não pode pensar realmente a luta de classes que lhe deu origem. B. Na qualidade de corpo teórico e de conjunto de regras práticas, a ideologia possui uma coerência racional pela qual precisa pagar um preço. Esse preço é a existência de brancos, de lacunas ou de silêncios que nunca poderão ser preenchidos sob pena de destruir a coerência ideológica. O discurso ideológico é coerente e racional porque entre suas partes ou entre suas frases há brancos ou vazios responsáveis pela coerência. Assim, a ideologia é coerente não apesar das lacunas, mas por causa ou graças às lacunas. Ela é coerente como ciência, como moral, como tecnologia, como filosofia, como religião, como pedagogia, como explicação e como ação apenas, porque não diz tudo e não pode dizer tudo. Se dissesse tudo, quebraria-se por dentro. Por esse motivo, cometemos o engano quando imaginamos ser possível substituir uma ideologia falsa, que não diz tudo, por uma ideologia verdadeira, que diz tudo. Ou quando imaginamos que a ideologia falsa é a dos dominantes, enquanto a ideologia verdadeira é a dos dominados. Por que nos enganamos nessas duas afirmações? Em primeiro lugar, porque uma ideologia que fosse plena ou que não tivesse vazios e brancos, isto é, que dissesse tudo, já não seria ideologia. Em segundo lugar, porque falar em ideologia dos dominados é um contrassenso, visto que a ideologia é um instrumento da dominação. Esses enganos fazem-nos sair da concepção marxista de ideologia que vimos no início deste livro. Podemos, isso sim, contrapor ideologia e crítica da ideologia, e podemos contrapor a ideologia ao saber real que muitos dominados têm acerca da realidade da exploração, da dominação, da divisão social em classes e da repressão a que este saber está submetido pelas forças repressivas dos dominantes. Forças repressivas que não precisam ser apenas as da polícia ou as do exército, mas que podem ser sutilmente a própria ideologia difundida e conservada pela escola e pelas ciências ou filosofias dos dominantes. Vejamos o que significa a afirmação de que a ideologia não pode dizer tudo, porque se o dissesse, se destruiria por dentro. Seja, por exemplo, a ideia de família. Se a ideologia mostrasse que há, no sistema capitalista, 3 tipos diferentes de família, diferentes tanto por sua finalidade como por seu modo de organização,
a burguesa, a proletária e a pequeno-burguesa, já não poderia falar a família. Por outro lado, se pudesse mostrar que a família burguesa é um contrato econômico entre duas outras famílias para conservar e transmitir o capital sob a forma de patrimônio familiar e de herança, mantendo a classe, teria de mostrar que é por isso que, nessa família, o adultério feminino é uma falta grave, pois faz surgirem herdeiros ilegítimos que dispersariam o capital familiar e que, por esse motivo, o adultério feminino é convertido para a sociedade inteira numa falta moral e num crime penal. Se, por exemplo, pudesse mostrar que a família proletária tem por função exclusiva reproduzir a força de trabalho procriando filhos, teria de mostrar que é por isso, e não por razões religiosas e morais, que justamente são ideológicas, que a mulher proletária não tem direito ao aborto decente nem o direito ao anticoncepcional, a não ser quando, em virtude da modificação tecnológica que leva à automação do trabalho, interessa aos dominantes diminuir a quantidade de oferta de mão de obra no mercado de trabalho. Nesta hora, os dominantes, através do Estado, inventam o chamado planejamento familiar, que pretende, pela diminuição numérica dos trabalhadores, resolver o problema real da miséria e da desigualdade social. Ou, enfim, se mostrasse que a família pequeno-burguesa tem a finalidade de reproduzir os ideais e valores burgueses por toda a sociedade e que, por isso, é nela que a ideia de família é mais forte do que nas outras classes, teria de mostrar que a família pequeno-burguesa está encarregada de oferecer ao pai uma autoridade substitutiva que o compense de sua real falta de poder na sociedade, e que, por isso, ele aparece como devendo encarnar para toda a sociedade o ideal do pai. Que esta família também está encarregada de dar à mãe um lugar honroso, que a retenha fora do mercado de trabalho para não competir com o pai e não lhe roubar a autoridade ilusória, e que, por isso, a mulher dessa família está destinada a encarnar para toda a sociedade o ideal de mãe. Que, finalmente, essa família pequeno-burguesa está encarregada de conservar a autoridade paterna e a domesticidade materna como forças para reter por mais tempo fora do mercado de trabalho os jovens, para usá-los apenas quando se tornam arrimos econômicos de garantia de unidade familiar. E que, por esse motivo, retarda pelo maior tempo possível a constituição de novas famílias, e que é esse o motivo da defesa do ideal da virgindade para as meninas e da recusa do homossexualismo feminino e masculino, pois no homossexualismo não há reprodução e vínculo familiar. Se a ideologia mostrasse todos os aspectos que constituem a realidade das famílias no sistema capitalista, se mostrasse como a repressão da sexualidade está ligada às estruturas familiares, condenação do adultério, do homossexualismo, do aborto, defesa da virgindade e do heterossexualismo, diminuição do prazer sexual para o trabalhador, porque o sexo diminui a rentabilidade e a produtividade do trabalho alienado. Como então a ideologia manteria a ideia e o ideal da família? Como faria, por exemplo, para justificar uma sexualidade que não estivesse legitimada pela procriação, pelo pai e pela mãe? Não pode fazer isso, não pode dizer isso. A ideologia não tem história, afirmam Engels e Marx. Isso não quer dizer que houve, há e haverá sempre uma só e mesma ideologia. Tanto assim que a própria ideologia burguesa, que é uma das formas históricas da ideologia, também não é sempre a mesma. No período da livre concorrência, que definia as relações econômicas e sociais pelas relações de contrato no mercado e pela liberdade de empresa, a ideologia burguesa assumirá a forma do liberalismo. Enquanto atualmente, com o fim da livre concorrência, com o advento do capitalismo monopolista de Estado ou dos oligopólios, a ideologia burguesa assume a forma de ideologia da organização, do planejamento e da administração. Em outras palavras, as mudanças econômicas e sociais produziriam mudanças na ideologia burguesa
que passou de sua formulação tradicional para aquela que chamamos aqui de ideologia da competência. Dizer que a ideologia não tem história significa que a transformação das ideias não depende delas mesmas, de alguma força interna que teriam, como na história do espírito hegeliano ou como nas etapas do espírito humano de Augusto Comte, mas depende da transformação das relações sociais e, portanto, das relações econômicas e políticas. Com isso, podemos perceber que há entre a ideologia e a estrutura de uma sociedade aquilo que Louis Althusser chama de contemporaneidade, ou de correspondência temporal entre a estrutura social e as ideias ideológicas. Compreendemos também como as ideias não ideológicas, aquelas que estão empenhadas em compreender a gênese ou história real, são capazes de ultrapassar o tempo em que são pensadas. E isso em duas direções: com relação ao passado, de modo a não explicá-lo com as ideias do presente, mas reencontrando as próprias determinações diferenciadoras que fazem do passado, passado. Com relação ao futuro, na medida em que não projeta para o que ainda está por vir aquilo que já existe, mas procura, nas linhas de força do presente, aquilo que anuncia a possibilidade futura. Enquanto a ideologia explica o presente como efeito do passado, o passado pelo presente e o futuro pelo já existente, fazendo com que este último deixe de ser o possível, aquilo que os homens poderão realizar, para se tornar o previsível, aquilo que os homens deverão realizar, o saber histórico mantém as diferenças temporais como diferenças intrínsecas. B. A ideologia fabrica uma história imaginária, aquela que reduz o passado e o futuro às coordenadas do presente, na medida em que atribui o movimento da história a agentes ou sujeitos que não podem realizá-lo. Assim, por exemplo, a ideologia nacionalista faz da nação o sujeito da história, ocultando que a nação é uma unidade imaginária, pois é constituída efetivamente por classes sociais em luta. A ideologia estatista faz do Estado, ou da ação dos governantes, ou das mudanças de regimes políticos, o sujeito da história, ocultando que o Estado não é um sujeito autônomo, mas instrumento de dominação de uma classe social e, portanto, o sujeito dessa história estatista imaginária é, afinal, apenas a classe dominante. A ideologia racionalista e, atualmente, a ideologia cientificista faz da razão e, hoje em dia, da ciência, o sujeito da história, esquecendo-se de que a ideia da razão e de ciência é determinada por aquilo que numa sociedade é entendido como racional e como irracional, e que a ideia de racionalidade é determinada pela forma das relações sociais. Assim, é perfeitamente racional que Homero explique a guerra de Troia como punição dos deuses pelo crime cometido por um chefe aqueu, Tiesto. Também é perfeitamente racional que os hebreus expliquem a história de seus múltiplos cativeiros, sua dispersão e seu retorno à terra prometida como realização das profecias sobre os crimes do povo eleito contra as leis de Jeová. E é perfeitamente racional que expliquemos a guerra de Troia e as desventuras do povo hebraico através de uma outra história, o que mostra simplesmente que nossa racionalidade é diferente da dos gregos homéricos e das dos hebreus proféticos. Encontrar a causa dessa diferença é tarefa de um pensamento não ideológico. É de grande importância a afirmação de Marx e de Engels acerca da ideologia como algo que não tem história. Por quê? Porque a ideologia burguesa, em qualquer de suas formulações, tem o culto da história entendida como progresso. Para a ideologia burguesa, toda a história é o progresso das nações, dos estados, das ciências, das artes, das técnicas. É que o historiador burguês aceita a imagem progressista que a burguesia tem de si mesma, na medida em que a burguesia considera um progresso seu modo de dominar a natureza
e de dominar os outros homens. Com esse culto do progresso, a burguesia e seus ideólogos justificam o direito do capitalismo de colonizar os povos ditos primitivos ou atrasados, para que se beneficiem dos progressos da civilização. Assim, quando a antropologia social explica cientificamente as sociedades ditas selvagens, passa a descrevê-la como sendo pré-lógicas, como fez Levi-Bru. Ou então, quando os antropólogos percebem que tal caracterização é colonialista e passam a descrever os selvagens de modo a revelar que são diferentes e não atrasados, ainda assim permanecem sob a hegemonia da ideologia burguesa. Por quê? Porque agora mostram que as sociedades primitivas são diferentes da nossa por serem sociedades sem escrita, sem mercado, sem Estado e sem história, como bem mostrou o antropólogo Pierre Clastres em seu livro A Sociedade contra o Estado. Explicar as sociedades primitivas dizendo o que lhes falta, o sem, é manter implicitamente como modelo explicativo a nossa sociedade e como sociedade plena, isto é, com escrita, com mercado, com Estado e com história. Isso não significa que os antropólogos queiram defender o colonialismo. Em geral, defendem os interesses das sociedades primitivas, mas sim que sua ciência permanece presa a uma racionalidade e a uma cientificidade que conservam silenciosamente a ideia burguesa de progresso. Porque a ideologia não tem história, mas fabrica histórias imaginárias que nada mais são do que uma forma de legitimar a dominação da classe dominante. Compreende-se porque a história ideológica, aquela que aprendemos na escola e nos livros, é sempre uma história narrada do ponto de vista do vencedor ou dos poderosos. Não possuímos a história dos escravos, nem a dos servos, nem a dos trabalhadores vencidos. Não só suas ações não são registradas pelo historiador, mas os dominantes também não permitem que restem vestígios, documentos, monumentos dessa história. Por isso, os dominados aparecem nos textos dos historiadores sempre a partir do modo como eram vistos e compreendidos pelos próprios vencedores. O vencedor ou poderoso é transformado em um único sujeito da história, não só porque impediu que houvesse a história dos vencidos, ao serem derrotados. Os vencidos perderam o direito à história, mas simplesmente porque sua ação histórica consiste em eliminar fisicamente os vencidos, ou então, se precisa do trabalho deles, elimina sua memória, fazendo com que se lembrem apenas dos feitos dos vencedores. Não é assim, por exemplo, que os estudantes negros ficam sabendo que a abolição foi um feito da princesa Isabel? As lutas dos escravos estão sem registro e tudo que delas sabemos está registrado pelos senhores brancos. Não há direito à memória para o negro, nem para o índio, nem para os camponeses, nem para os operários. História dos grandes homens, dos grandes feitos, das grandes descobertas, dos grandes progressos. A ideologia nunca nos diz o que são esses grandes. Grandes em quê? Grandes por quê? Grandes em relação a quê? No entanto, o saber histórico nos dirá que esses grandes agentes da história e do progresso são os grandes e poderosos, isto é, os dominantes, cuja grandeza depende sempre da exploração e dominação dos pequenos. Aliás, a própria ideia de que os outros são os pequenos já é um pacto que fazemos com a ideologia dominante. Graças a esse tipo de história, a ideologia pode manter sua hegemonia mesmo sobre os vencidos, pois estes interiorizam a suposição de que não são sujeitos da história, mas apenas seus pacientes. Quem e o que pode desmantelar a ideologia? Somente uma prática política nascida dos explorados e dominados e dirigida por eles próprios.
Para essa prática política, é de grande importância o que chamamos de crítica da ideologia, que consiste em preencher as lacunas e os silêncios do pensamento e discurso ideológicos, obrigando-os a dizer tudo o que não está dito, pois dessa maneira a lógica da ideologia se desfaz e se desmancha, deixando ver o que estava escondido e assegurava a exploração econômica, a desigualdade social, a dominação política e a exclusão cultural. Sobre a autora. Marilena Chaui é professora de História da Filosofia e de Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Foi secretária municipal de Cultura de São Paulo no governo de Luiz Erundina, 1989 a 1992. Presidiu a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, gestão de 1998 a 2000. É presidente da Associação de Estudos Filosóficos do Século XVII, colaboradora em revistas acadêmicas brasileiras e estrangeiras e escreve para jornais brasileiros de grande circulação. Escreve trabalhos de filosofia para estudantes do segundo grau e da graduação universitária. Tem livros publicados sobre o pensamento dos filósofos Merleau-Ponty e Spinoza e sobre o Brasil. Ideologia, um mascaramento da realidade social que permite a legitimação da exploração e da dominação. Por intermédio dela, tomamos o falso por verdadeiro, o injusto por justo. Como ocorre essa ilusão, essa fabricação de uma história imaginária? Qual a sua origem? Quais os seus mecanismos, seus fins e efeitos sociais, econômicos e políticos? Áreas de interesse: filosofia, política.